Boa tarde a todos. Obrigada, né? Uma alegria estar aqui. Boa tarde aos que estão em casa também, nos acompanhando online. Num friozinho hoje, né? Outro dia estava calor. Essa é a nossa Curitiba. E nós vamos nos adequando, nos preparando para a chegada do frio, mas com o coração quentinho de vê-los aqui na casa, de contar com a companhia de vocês de casa e falar sobre essas lições que os Espíritos nos trazem, que Jesus nos traz, é algo que nos enche de responsabilidade, mas também de muita alegria. Então, sejam muito, muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece para dar início, agradecendo ao nosso Pai, porque estamos aqui juntos, reunidos em seu nome, sob as bênçãos de Jesus, de Eurípides, de toda a equipe espiritual que acompanha e ampara os trabalhos desta casa, ao anjo da guarda de cada um de nós, sempre vigilante ao nosso lado, queremos dizer da nossa alegria, da nossa emoção, da nossa gratidão por termos essa oportunidade de estudo, de reflexão, de recolhimento. Que possamos, nestes momentos, aproveitar aquilo que vamos falar, ouvir, refletir sobre essas lições e, acima de tudo, colocá-las vivas no nosso dia a dia. Que assim seja. Que o mais importante de tudo é isso, né? Nós conseguirmos praticar aquilo que nós lemos, que nós aprendemos, que nós chegamos, né, a ter o conhecimento, porque ficar acumulando conhecimento sem praticar não leva a nada. Leva só uma impressão de que sabemos e de que enriquecemos alguma coisa dentro do nosso íntimo, mas sem a prática, de nada vale. E o Emmanuel, no Livro da Esperança, hoje nos traz esse capítulo que fala da seara espírita. E seara, eu tinha a impressão que o significado era um campo a ser cultivado. Mas eu fui olhar no dicionário, só para tirar dúvida, é um campo já semeado. Na maioria dos lugares que eu fui pesquisar, então ele vai falar sobre o que nós semeamos, estamos semeando, né? Pode ser que ele não esteja completamente semeado, mas já nos traz essa ideia dinâmica, né? De que estamos semeando aqui na Terra alguma coisa. E Emmanuel, nesse capítulo, traz como referência um pedacinho do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 44, e como ele sempre faz depois também, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos ver primeiro o que ele nos traz aqui nesse pedacinho do Evangelho de Lucas. E eu gosto, além do trechinho que está no Livro da Esperança, eu gosto de ir lá, né, no Evangelho, para ver o que veio antes, o que vem depois, para nós podermos contextualizar um pouquinho. Então, essa passagem está num capítulo ali que em algumas Bíblias está dizendo do nosso zelo, em outras está falando advertências, alertas. Então, vem depois do Sermão da Montanha, depois que ele fala do amar os vossos inimigos, é que ele vem com esses alertas, que são alertas bem valiosos para nós. E ele começa dizendo que, porventura, pode um cego guiar outro cego? Não vão os dois cair se tiver algum buraco na frente? Vamos anotando, enquanto eu vou relacionando o que está nesse trechinho, para nós vermos que, embora as frases que ele traz, num primeiro momento, parece que um não tem muito a ver com o outro, eu precisei ler mais de uma vez, mas todos têm um pano de fundo comum. Então, primeiro ele traz essa figura, essa analogia daquele que não tem a luz do conhecimento, do discernimento, da reflexão, como é que vai guiar outra pessoa. Depois ele traz a seguinte analogia, que o discípulo não é superior ao mestre. Mestre aqui, entendamos, né, do ponto de vista moral, espiritual.
Mas todo aquele que chegar a ser perfeito vai ser igual ao mestre. Então, o que ele está nos trazendo aqui? Que todos nós somos capazes de nos aperfeiçoarmos, de melhorar, de crescer, de evoluir. E chegaremos um dia ao que hoje nos distancia de um mestre. Esse mestre, por sua vez, também vai evoluir. Então, todos nós estamos destinados a essa evolução. Na sequência, ele traz assim: por que atentas, aquilo que nós já vimos várias vezes em várias lições, para o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu próprio olho? Então, aquele olhar agudo, lúcido de uma águia em relação aos outros e uma venda, uma miopia em relação ao que nós ainda carregamos, né, de fragilidades, de defeitos, de erros, mas temos essa facilidade de ver no outro. E aí ele diz: tiras então primeiro a venda que está no teu olho, para que possas realmente enxergar com neutralidade o teu irmão. E isso como é que a gente faz isso, de tirar a venda do olho? O autoconhecimento, né? A reflexão, a reforma íntima, esse trabalho interno que nós precisamos fazer dia a dia, com as surpresas que acontecem, com os imprevistos, com as dificuldades, com as alegrias, com tudo que faz parte da nossa vida. Depois ele fala: porque não há árvore que dê, boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Aqui, então, ele está falando da natureza das sementes que vão produzir aquele fruto. E essas sementes são o quê? Os sentimentos, os pensamentos que vão se concretizar, vão frutificar em alguma coisa que nós expressamos. Então, qual é a qualidade dessas sementes? Porque dela vai depender a qualidade do fruto. E aí ele diz: porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, se ele é amargo, se ele é doce, se ele é suculento, qual é a consistência dele. E não podemos esperar colher figos nos espinheiros, e nem colher uvas dos abrolhos, que são aqueles arbustos espinhentos também. Abrolhos tem vários significados, mas aqui quer dizer isso. Sarças, né? Aquelas árvores secas que espetam. Depois ele vai dizer daquele tesouro do coração. Então, aquilo que nós temos dentro do nosso coração é aquilo que nós vamos expressar. Seja por palavras, seja por atos, seja por expressões. Então ele diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, mal com o, mau tesouro, tira o mal com L. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, aquilo que nós entesouramos aqui dentro é que vai se refletir na hora que nós falamos, agimos, reagimos. E, ao final, ele diz assim: por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, ele falou tudo isso para daí perguntar: eu digo, eu expresso, eu exemplifico, e por que ainda estão só a repetir as minhas palavras e ainda não praticam? Ele faz um questionamento. E ele completa: qualquer um pode ouvir as minhas palavras, como quando ele lança a rede e recolhe as mais variadas espécies de peixes. Mas só os que observam as suas palavras, no sentido de obedecem, de acatam, de praticam, é que são realmente aqueles que se assemelham aos filhos de Deus. E, por último, ele vai falar: aquele que observa as minhas palavras se assemelha ao homem que edificou a casa sobre a rocha, com alicerces muito firmes, fundações poderosas. Mas aquele que não fez isso, que colocou sem esses alicerces, sem essas fundações sólidas sobre a areia, sobre a terra, vem a enchente,
e leva à sua casa. Então vejam quantas analogias ele vai fazendo, uma após a outra, para dizer que o que ouve e não pratica é semelhante ao cego, ao fariseu, àquele que acumula sementes ruins, àquele que edifica a casa sem bases. Então, são várias frases, como eu disse, que num primeiro momento, mas o que tem que ver o cego com a rocha? Tem tudo a ver. É tudo para mostrar, vai depender do que você enraiza no seu solo, na sua seara, no seu coração, no seu pensamento. É daí que nós vamos ver se a casa vai ser firme, se o fruto vai ser bom, se você está apto para guiar alguém. Então, é a reflexão que ele nos coloca nesse pedacinho do Evangelho de Lucas. Olha quanta coisa, né, de um trechinho tão pequeno, a gente pode recolher. E, às vezes, nós nos esquecemos de tudo que nós temos na nossa mão, ao nosso dispor, para fazer a produção desses frutos. Às vezes, nós ficamos achando que não estamos prontos, ou que não estamos bons o suficiente, ou que isso não vai dar em nada, nos deixamos abater pelo desânimo. Mas ele vai, na sequência, nos mostrar que não é assim. Depois ele vai trazer uma passagem do Evangelho, naquele capítulo 21, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. E aí eu pensei assim, bom, ele está falando daquilo que nós precisamos observar das suas palavras. E aí ele faz uma ligação com um trecho que fala dos falsos cristos e falsos profetas, que são aqueles que só falam, que não observam, que não fazem todas essas aplicações que ele acabou de falar no outro trechinho do Evangelho de Lucas. Eu falei assim, falsos profetas. Será que falsos profetas são só os grandes nomes? Será que são só, porque associamos rapidamente com médiuns, né? Será que são só os médiuns? Vamos ver isso na sequência. E nessa passagem do capítulo 21, ele diz assim, cuidado com aqueles que se intitulam enviados da divindade, enviados de Deus, e dizem, o Cristo está aqui comigo, Deus está aqui comigo. Pois não se conhece a árvore pelo fruto? Querendo dizer, então não vão só em razão das palavras. Se são amargos, já sabeis que a árvore é má. Então ele retoma o mesmo tópico que Jesus tinha falado lá no Evangelho de Lucas. Se são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de uma fonte má. Então, devemos julgar, devemos apreciar, avaliar pelas obras. Sejam os frutos, seja a casa, seja a capacidade de guiar. E desconfiar, e aí ele usa um termo que eu também confesso que eu tive que olhar no dicionário, porque eu pensei que era uma coisa, era outra. Ele diz, desconfiar, porém, das palavras melífluas. Oi? Melífluas. São palavras melosas, brandas, adocicadas. E eu já estava ligando com maléficas. Não é nada disso. Aquelas pessoas que falam de uma forma melosa demais, sempre, o tempo todo, e se intitulam, ao lado disso, enviados de Deus. Desconfiai também daqueles que pretendem ser os donos exclusivos da verdade. E como nós vemos, né? Aqueles que se acham donos da verdade. Em que área for da sua vida, da sua prática, pode ser no âmbito da família, pode ser no âmbito profissional, pode ser na casa espírita, pode ser em qualquer lugar. Aquele que se acha o dono exclusivo da verdade, já vamos pôr um pezinho atrás, porque parece que está se engrandecendo muito. E eu também fiquei lembrando que lá no Livro dos Espíritos fala alguma coisa sobre esses enviados de Deus. Porque, afinal, o que a doutrina espírita veio fazer? Se nós pensarmos no contexto em que ela surgiu. Nós tivemos lá atrás
ainda naquela época da Idade Média, né? Aquela coisa da fé cega, daquela discriminação, de qualquer coisa que fugisse aos preceitos da igreja. Depois nós tivemos uma fase de muita ciência, em que o racionalismo, o ceticismo imperou. E o Espiritismo vem justamente trazer esse meio do caminho, né? Aliando a fé à razão, mostrando, não, realmente nós temos que pensar para poder ser fiel a alguma coisa, nós temos que compreender essa coisa. E é isso que o Espiritismo faz. Então, uma das perguntas de Kardec foi aquela que nós lembramos sempre, onde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência, mas então, se está escrito na consciência, por que precisa vir alguém para nos lembrar, se está conosco já? E aí os espíritos falam, é que o homem, às vezes, a esquece e a despreza. Então, ele envia seus missionários para lembrar o homem. E o Espiritismo veio lembrar, e além de lembrar, explicar muita coisa que nós não conseguíamos entender se nós ficássemos atentos só ao que está ali literalmente, né? Aí ele pergunta se Deus realmente confiou a certos homens, então, essa missão reveladora. Sim, todos os tempos houve. Né? Nós chegando lá na Antiguidade, os profetas, Moisés, Jesus e o Consolador Prometido e tantos outros, de outras tradições religiosas, que também vieram trazer ensinamentos em determinadas áreas, regiões, culturas. Só que aí ele pergunta assim, que tem a ver com o nosso tema, os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus não se enganam algumas vezes, fazendo-os frequentemente transviar-se por meio de falsos princípios? Nós vemos isso acontecer. Não só na área religiosa, em outras áreas também. Porque se nós pararmos para pensar, a religião não está separada do restante. Nós vivemos enquanto um ser integral. Então, nós somos seres encarnados que trabalhamos, que temos que cuidar da matéria, que temos que cuidar da nossa vida de cidadão, que temos sim que cultivar a espiritualidade, que nos relacionamos com a família. Então, o social, o espiritual, o religioso, está tudo ligado. Profissional. Aí, olha o que os espíritos respondem. Sim, certamente podem ter dado causa a que alguns homens se transviassem. Aqueles que não eram inspirados por Deus, mas por ambição exagerada, atribuíram-se uma missão que não lhe foi confiada. Então, eles se sentiram imbuídos dessa missão, mas, na verdade, não eram enviados. Mas olha a ressalva que ele diz. Mas, mesmo assim, como eram homens de gênio, como às vezes são homens de gênio, muito inteligentes, com muito conhecimento, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. E aí eu me lembrei do que Paulo de Tarso fala. Podemos conhecer tudo e recolher o que é bom. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, mesmo entre esses que depois nós percebemos que estão equivocados, às vezes carregam no seu ensinamento alguma coisa que nós podemos aproveitar. Aí ele pergunta, então, qual o caráter do verdadeiro profeta? O homem de bem. E aí eu me certifiquei de que aquela minha impressão de que qualquer um pode ser um falso profeta não estava muito longe disso, porque realmente qualquer homem de bem é um profeta, no sentido de trazer uma palavra do bem. Não precisamos pensar no profeta só aquela figura que tem muito destaque. Qualquer um pode ser um falso ou um bom profeta. E qual o tipo mais perfeito? Jesus. Não é que os outros não possam alcançar a perfeição. Outros missionários que vieram também vão alcançar a perfeição. Mas Jesus já tinha alcançado quando veio aqui entre nós. Então, ele é o nosso modelo mais perfeito. Aí, dentro dessa minha impressão, né, de que
várias pessoas, qualquer um de nós pode ser um falso ou um verdadeiro profeta. Nada é por acaso, né? E aí abri um livrinho do Wagner Gomes da Paixão. Um livrinho não, um ótimo livro, As Chaves do Reino, que é um livro que eu gosto muito. E ele fala exatamente isso, que nós temos que pensar assim, existem os que se destacam, esses profetas que se destacam, e que ou conduzem para o bom caminho, ou ensinam de forma a transviar aqueles que ainda não têm discernimento, que ainda não têm o conhecimento, que ainda ignoram a verdade. E aí ele fala, representam a massa humana, sem discernimento e sem juízo próprio, quer dizer, sem senso crítico. E aí ele dá um exemplo, a mesma turba que recebeu Jesus com palmas à entrada de Jerusalém, foi a mesma que o condenou. Então vejam que essa massa realmente é manipulável. Aí ele coloca assim, os falsos profetas, esses então que lideram, não fazem parte dessa massa, mas são aqueles que se usam dela, da mesma forma como os judeus no Sinédrio fizeram para armar a morte de Jesus. Então, acautelai-vos desses falsos profetas. Aí ele repete uma passagem do Evangelho, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aí ele exemplifica, se eles existem na figura também dos obsessores. Então, não tem só falso profeta encarnado, tem falso profeta desencarnado também. O que são os obsessores? Ou aqueles que vêm querendo dividir, querendo semear sectarismo, querendo semear conflito, e que às vezes influencia não só alguém, mas um grupo de pessoas. São falsos profetas na espiritualidade. Então, e não somente na religião, Wagner fala, mas na política e em todas as áreas da civilização humana, que pervertem valores do bem e da consciência, e temos o dever de identificá-los, quer dizer, ficarmos atentos. E depois ele cita uma frase de Emmanuel que diz, sentindo, pensas, pensando, realizas. Então, a importância de nós vigiarmos em nós mesmos a qualidade do nosso pensamento, a qualidade do nosso sentimento, identificar se estamos sendo influenciados, porque isso vai determinar o que nós realizamos. É bem interessante nós vermos assim, que à primeira vista um texto nos remete logo a algo, né? Logo que eu vi falsos profetas, me veio essa coisa do médium, daquele que capta mensagem, que transmite mensagem, mas todos nós somos médiums em algum grau, não é? Todos nós somos influenciados por encarnados e por desencarnados. Também num livro que eu gosto bastante, do próprio Emmanuel, e que tem o título Emmanuel, ele vai nos falar desse sentido mais abrangente de falso profeta. E aí ele coloca assim, num capítulo que diz sobre os dogmas e os preconceitos. Os maiores obstáculos para que se propaguem no seio das sociedades modernas os ensinamentos salutares e proveitosos do Consolador são constituídos pelas imensas barreiras que lhes levantam os dogmas e preconceitos de todos os matizes nas escolas científicas e facções religiosas de militantes em todas as partes do globo. É para a gente parar e pensar, né? Aí ele fala que esses trazem a perturbação, abusando das suas prerrogativas transitórias que lhes são outorgadas, às vezes por fortunas iníquas, trazendo confusão às mentes sedentas de paz, de harmonia e de amor. E se valem da ignorância das criaturas. E aí ele, no finalzinho desse capítulo, ele fala, entre a força de um preconceito e o atrevimento de um dogma, o espírito se perturba,
fica em dúvida. Por que eu tenho que acreditar nisso se eu não estou compreendendo? Se isso não está fazendo sentido dentro de mim? E ele fica sem bússola, sem rumo. Às vezes acaba caindo na descrença, às vezes fica só naquela prática para cumprir ritual, para cumprir um dever, mas não se dedica realmente a se transformar e a ajudar o outro a se transformar. E aí ele diz que todos operem na difusão da verdade, quebrando a cadeia férrea dos formalismos impostos pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do altar. Ou seja, em qualquer área da vida. Não é só na religião. Eu lembrei também de uma passagem que o Haroldo conta, porque muitos de nós, como eu falei um pouquinho antes, ficamos pensando se realmente nós temos condições, né, de fazer alguma coisa, de fazer uma semeadura de qualidade, será que realmente vai ser útil? E aí o Haroldo traz uma imagem assim de que quando nós falamos em reforma íntima, né, em reflexões para nos transformarmos, é como se nós estivéssemos um avião e o piloto fala para nós, olha, eu vou ter que fazer um reparo no ar, em movimento. Então é assim que nós fazemos os reparos em nós, trabalhando, servindo. Não é ficar esperando algo acontecer de grandioso para que eu possa, então, aparecer com aquele meu feito. Não. É nas pequenas coisas, no dia a dia, naquelas situações mais complicadas, às vezes, aqueles abrolhos, espinheiros, né, que aparecem, de repente, na nossa frente. Mas nós precisamos lembrar que nós também, às vezes, somos espinheiros. Ou já fomos espinheiros na vida de alguém. Quantas reencarnações para trás nós temos, né? E aí vamos nos reencontrar nessa vida, uns já árvores, né, robustas, que dão ótimos frutos, e outros ainda, esses espinheiros, que ainda nos riscam a pele, sangram, fazem ainda algum tipo de ferimento, né, na nossa vida. E o que leva alguns a uma certa resistência a fazer essa reforma íntima? Uma dificuldade de parar realmente e refletir. Porque vamos combinar, é muito mais fácil só falar, né? Eu chegar aqui, eu me incluo nessa. Chegar aqui, falar, aprendi a lição, mas e aplicar lá dentro de nós, né? Em cada momento que a gente se pega desanimado, triste, decepcionado, porque quando a gente está alegre, está tudo cor-de-rosa, está tudo bom, mas quando algo nos entristece, algo nos decepciona, algo nos fere, nós temos essa tendência de jogar sempre a responsabilidade no outro, esquecendo de olhar para dentro e pensar, tá, se agora eu tenho consciência que eu não fiz nada recentemente para que isso acontecesse, certamente de graça não veio para mim, porque senão não haveria justiça divina. Então, lá atrás, em algum momento, eu dei causa para que essa situação acontecesse ao meu redor, não é verdade? Às vezes são pequenas coisas, às vezes são coisas grandes. E também, às vezes pensamos assim, puxa, mas eu fui premiada, né? Com tanta dificuldade, com tanta coisa que eu tenho que transpor, que superar, e tem tanta gente com um caminho tão livre. E nesse mesmo livro, o Haroldo, é um livro dele que chama Despertar. Ele fala assim, que logo no comecinho da carreira dele como juiz, ele teve que ir para uma cidadezinha pequenininha, daquelas que quase não tem infraestrutura, difícil, não tinha comodidades, e que ele estava muito chateado. Ele falou, eu cheguei a chorar, sabe aquela que você senta no meio-fio e chora? Vou ter que ficar aqui 3 anos. Mas foi tocando a vida. E ele cuidava da vara da infância e da juventude. E um dia, uma freira o chamou para visitar um abrigo, uma escola, não me lembro, e viu a carinha dele desolado, né? Para exercer naquele lugar essa profissão tão bonita, mas num lugar
tão difícil. E aí ela falou assim, olha, eu acho que Deus está querendo que eu te fale que nós devemos florescer onde Deus nos plantou. Olha que lindo. E aí eu fiquei pensando, realmente, nós precisamos tirar o melhor de nós, onde estamos plantados por Deus, porque ninguém está na seara errada, ninguém está no endereço errado. Todos estamos onde temos que estar. Então vamos conseguir dar o nosso melhor. Dentro das situações mais difíceis é que nós precisamos buscar em nós o que há de melhor. Porque quando tudo está fácil, não precisamos buscar, aquilo já está ali. Mas quando está difícil, é aí que nós temos que buscar a paciência, a tolerância, a benevolência. Porque senão nós não conseguimos viver em paz. Então eu achei muito sábia essa frase dessa freira. Deus, eu acho que ele está querendo dizer para você, que eu te diga, que ele está me contando, que você tem que florescer onde você está plantado. Ela deve realmente ter percebido bem a expressão desolada, né, do Haroldo. E então, depois de todo essa introdução, esse preâmbulo, né, com o Evangelho de Lucas, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nos chamando a uma reflexão do que nós temos feito na nossa seara, que a pergunta é essa. Esse campo vasto que é a nossa existência na Terra, e se nós pensarmos em todas as outras existências que nós tivemos, se nós pensarmos no universo, são searas dentro de outras searas. O que nós temos semeado? Porque dependendo do que semearmos é o que nós vamos colher, não é? E aí, Emmanuel vem nos falar assim, penetrando então na seara espírita, somos nós estamos aqui numa casa espírita, presumo que aqueles que ainda não se dizem espíritas estão gostando da doutrina espírita, pode ser que tenha alguém que esteja aqui pela primeira vez, e estão gostando do que vem aprender, estão gostando do que estão lendo, então já estão dentro da seara espírita. Se lhe configura que nós precisamos, nas menores atividades, fazer a nossa parte, e não ficarmos circunscritos à expectação. Expectação é aquela espera passiva. Ah, não, vou esperar alguém me chamar, porque daí, se alguém me chamar, eu até faço alguma coisa, mas não vou lá me oferecer, não. Está na expectação, não está na atividade. Em semelhante campo de fé, sem rituais, sem símbolos, sem convenções, nem exigências. Qual é a exigência que nós temos dentro da seara espírita? Qual é a obrigação? Nós é que vamos dizer. Nós é que vamos dar aquilo que a nossa consciência diz que nós devemos ou podemos dar. Descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Quem são esses recomendados do Senhor que surgem como companheiros em dificuldades maiores que as nossas? Jesus não disse, eu não vim para os sãos? Né? Eu vim para os doentes, todos nós, mas tem uns que estão mais doentinhos que nós, né? Tem uns que estão ali quase na UTI. Nós, pelo menos, já temos acesso assim, ao oxigênio, né? Aquele aparelho para auscultar, nós já estamos ali controlando melhor a nossa saúde sem precisar estar internado. Mas é uma figura que mostra bem mesmo, porque doentes ainda somos, senão nós não estamos aqui num planeta de provas e expiações. Mas tem uns que estão mais, outros que estão menos. Então, nós ficamos atentos àqueles que estão precisando da nossa mão, mesmo que estejamos ainda na condição de doentes. Aí vamos ver os verbos que ele usa no começo de cada uma dessas frases. Pleiteias, requeres, pleiteias.
a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do túmulo. Ah, não, enquanto eu não receber a mensagem de alguém que partiu, eu não vou acreditar. Enquanto eu não receber a mensagem, eu não vou me conformar. Será que precisa? É claro que é muito gostoso receber uma mensagem de um familiar, de um amigo que se foi, é óbvio. Mas não precisamos esperar isso para começar o trabalho. Daí ele diz: podes ver amigos que, além de como você já ter visto partir algum familiar, não consegue, na intimidade doméstica, qualquer intimidade, qualquer harmonia, qualquer paz. Então, vemos que, dentro daquilo que acontece na nossa vida, com aqueles que estão ao nosso redor, vamos trabalhar para ter paz, harmonia, convivência pacífica, porque tem muitos que não têm, estão encarnados e não têm isso. Solicitas, primeiro ele falou pleiteias, né? Agora ele falou solicitas proteção para os filhos educados nos primores da tua bênção. Agora, falando desses filhos, mesmo que educados primorosamente, se encontram em obstáculos inquietantes no estudo, na profissão. E quantas vezes nós vemos jovens em dificuldade, seja na escola porque sofreram bullying, seja porque estão rodeados de pessoas que não estão sendo boas influências, seja porque estão em dúvida na profissão que vão escolher. Quantas situações, ou no início de um trabalho, ainda não tem aquele traquejo para lidar com uma equipe, e nós estamos ali, assessorando, e às vezes nos incomodamos com isso. E aí ele diz: olha ao teu redor, ao teu lado, pais valorosos, incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem assistência do amparo público. Então, muitas vezes, o amparo público falha, não dá conta. E há pessoas que não têm as mínimas condições de assegurar um encaminhamento correto ou uma educação de qualidade. Então, vamos prestar atenção em quantas coisas que às vezes nos incomodam, que nós reclamamos, mas que na verdade não são nada, comparada a outras situações que exigem muito mais do ser humano. Em seguida, ele vai falar: diligencias a cura de uma enfermidade, às vezes até ligeira, que te apoquenta, e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis, para os quais chega uma frase de esperança a fim de louvarem as dores da própria vida. Eu vi um vídeo hoje, talvez vocês tenham recebido também, porque geralmente esses vídeos circulam assim em várias redes, né? E é um executivo, um alto executivo, de uma empresa falando numa cerimônia, ali não dá para saber se é algo só de uma empresa ou se é de uma associação de várias empresas. Ele é um médico e ele está com tumor de câncer de pâncreas. E ele abre aquela reunião, a fala dele é de abertura, e ele começa assim, falando: olha, eu vou falar com vocês de início, falando da minha relação com Deus. Vocês podem achar estranho, eu aqui numa convenção de trabalho, abrir os trabalhos falando de Deus. E aí ele conta a história dele, mesclada com esses lembretes do quanto nós esquecemos de agradecer. E ele diz: como é bom uma boa noite de sono, acordar refeito, mas fica lá sentindo dor e tomando medicação que não te deixa dormir mais que 1 hora, e ver como é que você acorda no dia seguinte, e aí você vai pensar: puxa vida, e eu dormia tão bem antes. E será que lembrava de agradecer naquela época? E tudo que nós temos assim de mão beijada ao nosso redor, muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Ele fala: nossa, tomar um banho de chuveiro gostoso, ou numa banheira quentinha, mas fica lá com uma bolsa de coloscopia para
colostomia, né? Para ver se é gostoso o banho. Ai, não pode molhar aqui, não pode molhar ali. Então, vamos fazer essa reflexão também no sentido de nós valorizarmos tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, tudo que nos é oferecido a cada dia. Nós não sabemos se amanhã nós vamos ter. Então vamos aproveitar e usar com bastante utilidade, com bastante proveito para nós e para quem está ao nosso redor. Pedes, então olha, foi pleiteias, foi solicitas, foi diligencias, agora pedes mentalmente arrimo a solução de negócios materiais. Então fica lá a pessoa pedindo solução para as questões financeiras, soluções para as questões de emprego, e ora, e pede nas reuniões, e pede nos grupos, que te propiciem finança mais dilatada. No entanto, surpreenderás pés desnudos de irmãos que vieram de muito longe, à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias por lhes faltarem quaisquer recursos para o custeio da condução. E quantas vezes nós vemos relatos, né, de pessoas que às vezes economizam lanche para poder pagar a condução, né? Ou ao contrário, andam a pé para poder pagar o lanche. Claro, gente, que não se está aqui dizendo que não é importante o crescimento também material, também financeiro, lógico que é. Faz parte da nossa vida. O que ele está nos chamando a atenção é para nós não darmos um valor excessivo a isso. E ficarmos reclamando, querendo sempre mais. Podemos ter mais? Podemos. Mas não vamos reclamar. Vamos utilizar aquilo que nós temos para o bem. E a consequência do nosso trabalho, do nosso empenho, do nosso esforço, naturalmente será o nosso progresso material também. Então, é tudo dentro de um bom senso, né? De uma medida sensata. Rogas conselhos em assunto determinado. E às vezes a gente precisa mesmo, porque não está conseguindo encontrar uma saída, ou está muito em dúvida de que caminho tomar, o que vamos fazer. Não obstante, o arsenal dos conhecimentos de que dispõe. Será que eu já me informei mesmo? Será que eu já conversei com as pessoas certas? Será que eu já refleti o suficiente sobre isso? Ou eu vou logo querendo uma receita pronta para o que eu devo fazer? E aí ele diz, e reconhecerás, frente a frente, amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Então, todo esse capítulo está nos chamando, né, a valorizarmos aquilo que somos, aquilo que temos, para semearmos, enquanto estamos nos aperfeiçoando. Está dando medo? Vai com medo. Está tropeçando? Vai tropeçando mesmo. Mas faz. Não fica parado na expectação. E aí ele, no finalzinho de todas essas rogativas, pleitos, solicitações, ele diz, se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. A prece, nós sabemos, né? Nós podemos louvar, agradecer e pedir. E o que nós mais fazemos? Pedir. Então, vamos lembrar também de agradecer, como ele trouxe nessa lição toda. E louvar, o que é louvar? É fazer o que ele nos pede, é cumprir a lei divina, é pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Isso é louvar. Quando ele traz a figura do fruto, já não é a produção de uma semeadura? Então, essa figura do fruto caracteriza isso. Tudo que nós fizermos vai ter esse resultado. Cada um do seu jeito. Vocês já viram alguma árvore igual a outra? Pode ter uma plantação de cerejas
de cerejeiras, de macieiras, do que for. Não tem uma árvore que seja igual à outra. Podem ser parecidas, mas são diferentes. Assim somos nós. Somos todos parecidinhos, mas cada um é único. Cada um tem dentro de si o resultado de um caminho de muitas existências, mais bem ou não aproveitadas. Então, cada um fazendo a sua parte, cada um dando o seu melhor, a colheita dessa seara vai ser muito mais rica. E aí ele termina esse capítulo falando: todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. É natural nós pedirmos, porque nós sabemos da nossa pequenez, nós queremos um reforço, não é? Mas todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso divino mestre que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos em humanidade que ele mesmo nos apresenta. É aquilo, nós estamos aonde ele nos plantou. E aí, espiritismo é cristianismo. E cristianismo quer dizer Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Então, depois desse puxãozinho de orelha de Emmanuel, vamos, arregaçar mais as mangas, vamos andar com mais firmeza nessa seara, escolher melhor as sementes que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos dar bons frutos. Então, esse é o recado de Emmanuel de Jesus para nós hoje. Vamos agora passar ao trabalho de passes. Aqueles que estão pela primeira vez ou que não quiserem o passe, é só sinalizar para o trabalhador que vai se encaminhar à sua frente, que ele passa para a pessoa seguinte. O passe é uma transmissão fluídica de energias, de fluidos medicamentosos. Então, aquele que quer receber o passe, pense, sinta aquilo que mais está precisando nessa hora. E vamos, então, mais uma vez, agradecer e pedir à espiritualidade que possamos estar realmente receptivos para toda essa medicação espiritual que chega